não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É que há muito tempo eu medito uma coisa que o Jean Piaget diz na última página do seu livro Sabedoria e Ilusões da Filosofia. Ele tem uma frase mais ou menos assim. Ele diz, só a ciência dá conhecimento, a filosofia dá um senso de orientação. E há muito tempo eu penso, o que ele quis dizer exatamente com isto? E o que significaria um conhecimento desprovido do senso de orientação, ou um senso de orientação que não fosse conhecimento? Bom, eu não considero o Jean Piaget das pessoas mais inteligentes que já existiram, pelas observações que eu fiz a respeito dele no livro O Jardim das Aflições, vocês já devem saber disso, quando ele, partindo do experimento que ele fez com uma criança, ele nega a universalidade do princípio de identidade, né? E nega, vamos dizer, que o princípio de identidade seja intuitivo, seja natural no ser humano, que é uma besteira fora do comum, né? E ali eu demonstro que é besteira. Não estou xingando só o cara, não, demonstrei. É evidente que ele, se lesse a demonstração, ele teria que concordar. Mas, em todo caso, a frase me chamou a atenção e eu decidi meditá-la um pouco mais. E comecei a meditá-la a partir, quer dizer, de uma experiência que eu tive anos atrás, quando minha filha Inês, então 2 ou 3 anos, pegou um equipamento que na época era muito comum, que hoje nem existe mais, que é uma máquina de escrever. Hoje todo mundo usa o computador, e aliás eu agradeço que o computador tenha substituído a máquina de escrever, porque os meus papéis estavam numa desordem desgraçada, e foi só quando uma secretária digitalizou tudo que eu pude começar a juntar para fazer livros, né? Mas ela pegou a máquina de escrever e começou a apertar as várias teclas, e evidentemente cada tecla que você bate move uma determinada haste, né? Então a cada tecla corresponde uma haste, e ela começou a perceber isso. Se clicasse esta tecla, era esta haste que via. Se clicasse uma outra, era uma outra haste que podia estar à direita ou à esquerda. E também havia uma certa proporção entre a intensidade, a força da batida e o som produzido quando a ponta da haste batia no rolo de borracha. Ela ficou observando aquilo e notando várias relações entre pressão do botão, batida da haste, a direção que a haste percorria e assim por diante. Esse conjunto de observações podia ser facilmente matematizável, podia ser reduzido a um conjunto de equações matemáticas, absolutamente perfeito, não é isso? E esse conjunto de equações matemáticas explicaria para ela o que era aquela máquina e para que a máquina servia? Jamais. Como ela não sabia escrever, não conhecia o alfabeto, ela não poderia imaginar que as hastes correspondiam a várias letras e que essas letras se juntavam não para produzir sons ao bater no rolo de borracha, mas para produzir um escrito numa folha de papel, escrito que, por sua vez, poderia ser lido e compreendido por uma outra pessoa. Isso estava infinitamente longe da percepção dela. Então eu disse, olha, a observação exata, mesmo matematizável, não basta para te dizer o que uma coisa é.
Anos depois, eu li em Leibniz, e Leibniz foi certamente o homem mais inteligente do Ocidente depois de Aristóteles, né? Ele era uma espécie de Newton sem a loucura, porque o Newton tem umas coisas meio malucas, ele era o Newton sem a loucura e com muito mais erudição do que o Newton, e atuando numa gama uma variedade de assuntos que desde a física e a música até a jurisprudência, um negócio de louco. É um outro Aristóteles, não. Tanto que até hoje as obras dele não acabaram de ser publicadas, ainda tem coisa, né? E o Leibniz, no seu livro sobre metafísica, o Tratado de Metafísica, ele dizia o seguinte: o conjunto dos caracteres matematizáveis de um ente não permite dizer o que esse ente é, e nem mesmo se ele existe. Então, evidentemente, ele pertencia à escola racionalista tanto quanto Descartes, mas essa é uma crítica fulminante que ele fez ao Descartes. Descartes tinha a ideia de reduzir a realidade aos seus aspectos matematizáveis. Newton também, em parte, Newton não totalmente, mas em parte. E, sobretudo, Galileu. Galileu dizia: Deus escreve o mundo em caracteres matemáticos. E eu já tinha observado alguma coisa a esse respeito no livro Jardim das Aflições, daqui a pouco eu vou citar para vocês. Mas depois eu vi que o cientista britânico Brian Ridley, nesse livro aqui, On Science, ele diz uma coisa muito interessante. Brian Ridley é um professor emérito da Universidade de Essex e um membro da Royal Society, quer dizer, que não é, definitivamente não é um Zé Mané, é um dos grandes, tá certo? E ele deu um curso nessa universidade a respeito da influência da magia neoplatônica na origem da ciência moderna. Uma coisa absolutamente essencial. Este talvez seja o ponto essencial de toda a crise cultural do século XX. É este o ponto. O resíduo de elemento mágico neoplatônico e neopitagórico em toda a ciência moderna. A ideia de que a essência da realidade é constituída de números ou quantidades é uma ideia que vem da antiguidade, de Pitágoras, foi um pouco mais elaborada por Platão, mas Platão via nisso antes uma figura de linguagem do que uma realidade. Mas, quando nos aproximamos da Renascença, essa ideia volta a ocupar um lugar, mas já não como figura de linguagem, sim como realidade estrita. Quer dizer, Galileu acreditava nisso estritamente. Quer dizer, os números, as quantidades são a essência da realidade. E isso aí, evidentemente, numa época de magia neoplatônica. O mundo dos números na magia é uma coisa assim que não termina mais. Se você observar na tradição islâmica, os famosos números mágicos, etc., né? Você vai ver que este mundo da magia neoplatônica tinha realmente uma atração incrível para as pessoas. Também não podemos esquecer que a Renascença foi a época do retorno da alquimia e da astrologia. Durante a Idade Média, essas coisas tinham uma importância muito reduzida, tinham importância, mas marginal. Mas, no começo da Renascença, a astrologia vira uma mania universal. Não é um resíduo medieval, como as pessoas pensam, ao contrário, é uma coisa caracteristicamente moderna. Né? Os grandes astrólogos que marcam a história da astrologia ocidental, como John Lilly ou Jean-Baptiste Morand de Villefranche, que era o astrólogo amigo de René Descartes, todos são figuras típicas da Renascença e da ciência moderna. E todos eles com a mesma mentalidade matematizante da magia neopitagórica e da ciência nascente. Então, o livro em que o Brian Ridley trata disso chama-se Time, Space and Things, Tempo, Espaço e Coisas. Ele escreveu outros livros sobre isso também. Eu não creio que nenhum desses livros seja uma transcrição completa do curso que ele deu a respeito,
Mas aqui e ali ele dá uma ideia do que ele ensinou nesse curso. E, veja, uma coisa é você usar os números como figuras de linguagem que expressam relações entre coisas reais. Quer dizer, aqui você tem um conjunto de relações entre coisas e ali você tem uma fórmula matemática que, analogicamente, é similar àquilo. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, as medidas de uma mesa, por exemplo, né? Elas equivalem analogicamente à mesa, mas elas não são uma mesa, você não vai poder sentar nessas relações matemáticas. E elas, evidentemente, elas não existem fisicamente como a mesa. Tá certo? Então, quando nós temos a ideia de que os números são a essência da realidade, o que você está dizendo é que as relações matemáticas são a realidade. Não é que elas têm uma relação analógica com a realidade. E esta crença entrou profundamente no mundo ocidental. Eu, no livro Jardins das Aflições, eu já havia comentado isso aqui, falando de várias modificações que surgiram na cultura nessa época. Eu digo, então, nessa época apareceram vários exageros e artifícios descabidos e até fraudulentos, né, que foram postos a serviço da ambição científica. O primeiro, naturalmente, foi amputar da totalidade cósmica os elementos não matematizáveis, substituindo a natureza dada na experiência por um conjunto de esquemas previamente arranjado para caber nos moldes pretendidos, e ao qual então se deu o nome de realidade. Eu até reproduzo aqui uma gravura da época em que um homem escapa do mundo físico, daqui o mundo... Oh, peraí, está um problema aqui com o cachorro, deixa ele aí onde está, se ele latir, ele latiu. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.